Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aula 2. O avivamento no Antigo Testamento. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Deus, e nos faz mesmo entender, papai, de uma vez por todas, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aviva o teu Espírito dentro de nós e que nós possamos, Deus, avivar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá, então. Havia uma necessidade de retorno às primeiras obras, através de uma busca sincera da vontade de Deus. Vamos ver aí no passado, no presente e no futuro. A melhor coisa que temos é a vontade de Deus para nós. Percebemos que o Senhor faz intervenções em diferentes momentos da história e através de pessoas diferentes. Vamos lá para a introdução, então. Vamos ver o que essa lição tem para nós. Vários são os momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando parecia não ter saída, Deus levantava um homem ou mulher de maneira humilde e quebrantada, buscando sua face e confessando os pecados do povo. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 4 homens que Deus usou: Moisés, Samuel, Josias e Neemias. São homens que Deus usou com esse intuito de trazer um avivamento sobre o povo de Deus, através do quebrantamento, da confissão de pecado. É claro que Deus usou mulheres também, mas hoje especificamente, vamos falar sobre a vida desses 4 homens. Vamos falar um pouquinho agora sobre Moisés, né? Tenta lembrar no seu coração aí as coisas que Moisés falou, as coisas que Moisés fez, e olha o que a palavra diz lá em Êxodo. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre a nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa. E várias vezes a palavra diz que com mão poderosa, com mão forte, o Senhor estava agindo ali sobre o povo, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. A vida de Samuel também. Vamos ver o que a palavra fala. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa. Lembra lá do caso de Finéias, de Hófines, que eles abusavam das coisas dos sacerdotes, não levavam a sério, e Eli acabou não corrigindo da forma que tinha que corrigir os seus filhos. Começarei e o cumprirei, o Senhor está dizendo, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis. Ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus usou o profeta para denunciar a maldade do povo rebelde, ou seja, Samuel foi levantado nesse contexto. A apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli, e neste contexto fica evidente a exortação aos israelitas. Vamos falar agora sobre um rei chamado Josias, que veio lá da linhagem de Manassés. O filho de Manassés foi usurpado o trono dele e Josias começou a reinar com quantos anos? Vamos ver o que a palavra fala. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Lembra do que Deus disse para Josué? Não te desvies desse livro nem para a direita nem para a esquerda, medita nele todos os dias da tua vida. Diante de um momento incerto da nação, Josias realizou uma verdadeira reforma na vida espiritual do povo. Até o livro da lei havia se perdido no templo e foi achado durante as obras do santuário. Vamos falar sobre Neemias agora.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão, preste bem atenção nesse pedaço, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E ele continua dizendo: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Sinceridade e devoção, ele reconheceu o pecado do povo e identificou-se com ele. Então, prosseguiu reivindicando as promessas que Deus lhe havia feito e terminou com um pedido pessoal. Qual? De ver o seu povo, de ajudar o seu povo. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas, naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro. Qual é a realidade de tudo que estamos lendo? Algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como o reino de Deus. Sendo assim, não são poucas as igrejas que desapareceram no decurso da história. O formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. A boca no trombone de hoje. Olha só, falamos sobre Moisés. Moisés tinha quebrado as tábuas da lei, pediu outras tábuas, o Senhor mandou ele escrever em outras tábuas. E aí Moisés intercede pelo povo. O povo pediu um rei para Samuel. Deus estava governando sobre o povo, mas o povo queria um rei. Deuteronômio fala o que o rei poderia fazer. O povo vai pedir um rei, e quando pedir um rei, você vai explicar para ele as coisas que o rei vai fazer. Depois, olhamos ali quem? O rei Josias. Começou a reinar com 8 anos. Aos 16, aos 26, coisas que ele fez que realmente marcaram a história. Depois de Ezequias, aí veio um rei Josias, que era temente ao Senhor, que fez muita coisa, desmontou os altares, quebrou os ídolos, ele fez muita coisa. E ele fez o que era reto diante do Senhor. E vemos Neemias na reconstrução dos templos. Ele chegou diante do rei, ele pede a Deus que ele achasse graça diante do rei. Ele chega com um semblante triste diante do rei, e o rei fala: o que está acontecendo? Ele fala: como é que eu posso ficar alegre, meu Senhor, se o meu povo está em ruínas? E o rei, além de deixar Ezequias ir, ele dá mantimento para ele poder construir o muro, para levar madeira, para realmente ficar um tempo lá junto da cidade. E o povo realmente se converteu ali, houve um quebrantamento. Esses 4 homens fizeram coisas que para nós hoje talvez possam parecer impossíveis, mas fizeram coisas, houve um quebrantamento, houve um avivamento. E o Botando a Boca no Trombone de hoje diz o seguinte: vamos continuar colocando os nossos olhos no homem? Até quando nós vamos olhar para as coisas, para as pessoas? Vamos seguir os exemplos maus desse mundo? Pessoas que hoje se colocam à frente de Deus, nós vamos seguir esses exemplos ou nós vamos tomar uma vergonha, vamos tomar um jeito na vida, vamos tomar uma postura, vamos tomar uma posição de realmente quebrantar o nosso coração, avivar a nossa vida para depois buscar o avivamento do Senhor? São essas 2 perguntas que eu quero te fazer. Até quando nós vamos resistir aos homens maus e vamos fazer o que eles fizeram? Aqueles reis de Israel, alguns eram maus aos olhos do Senhor, outros pouquíssimos eram bons, faziam o que era reto. Vamos ser como esses homens, não vamos tomar esse exemplo das pessoas que realmente buscam fugir de Deus, não. Vamos ter como exemplo homens e mulheres que são santos, irrepreensíveis, homens honestos, mulheres valorosas. Vamos seguir essas pessoas, tá bom? Conclusão, vamos ver o que essa lição tem para nós. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira o que? Abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age então em favor do seu povo. Estejamos sensíveis ao mover de Deus, façamos a sua vontade, busquemos a revelação da palavra e a intimidade em oração. Amado, se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias, ele se colocou como um pecador junto com o povo.
Moisés intercede se colocando como um pecador como eles. Samuel também intercede. Deus chega a perguntar para Samuel assim: Samuel, até quando você vai chorar por Saul? O coração de Samuel era voltado ao Senhor. Ele foi pedido a Deus. Lembra da história de Samuel? A mãe dele levou ele para o templo. O sacerdote Eli não dava valor para essas coisas, tanto que ele deixava Hofni e Finés à vontade, e eles pecaram, e eles morreram. Eli morreu, e Samuel foi segundo o coração de Deus ali, seguindo aquela instrução que Deus tinha dado para ele. E vemos Davi, vemos tantos outros homens que nós podemos citar, mas o tempo é muito pequeno para que a gente possa contar essas histórias todas. Você precisa ler. Leia Moisés saindo com o povo do Egito. Quantas vezes o povo pecou e Moisés intercedeu por eles? Veja Sambalate e Tobias na história de Neemias, como é que eles se levantaram contra o que Neemias estava fazendo. Veja qual foi a postura de Esdras, um homem de Deus que foi ajudar Neemias. Então, para que a gente pudesse entender que no Antigo Testamento também Deus se movia e trouxe avivamento em datas específicas, em períodos específicos da história. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.